Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. A luz que trazes contigo. Em ti está todo o céu. Cada folha que cai ganha vida em ti. Cada pássaro que jamais cantou, cantará de novo em ti. E cada flor que jamais floresceu, guardou seu perfume e a sua beleza para ti. Que objetivo pode superar a vontade de Deus e de seu Filho, de que o céu seja restaurado para quem foi criado como seu único lar? Nada antes e nada depois. Nenhum outro lugar, nenhum outro estado ou tempo. Nada além e nada mais perto. Nada mais, em forma alguma. Isso tu podes trazer a todo mundo e a todos os pensamentos que nele entraram e se enganaram por um momento. De que melhor maneira poderiam os teus próprios equívocos serem trazidos à verdade do que através da tua disponibilidade de trazer a luz do céu contigo à medida que caminhas para além do mundo, da escuridão rumo à luz. Lindo isso. O estado de impecabilidade. O estado de impecabilidade é meramente isto. 2 pontos. Todo desejo de atacar se foi, e assim não há razão para perceber o Filho de Deus diferente do que ele é. A necessidade da culpa se foi porque ela não tem propósito e não tem significado sem a meta do pecado. O ataque e o pecado estão ligados como uma única ilusão, cada um sendo a causa, o objetivo e a justificativa do outro. Cada um deles sem significado por si só, mas parece tirar um significado do outro. Cada um depende do outro para qualquer significado que pareça ter. E ninguém poderia acreditar em um a não ser que o outro fosse a verdade, pois cada um atesta que o outro não pode deixar de ser verdadeiro. Esse é um aspecto interessante de compreendermos, porque o estado de impecabilidade é um estado em que não há pecado nem ataque. Não tem desejo de atacar e não tem culpa. Porque se não tem ataque, não tem culpa. E a culpa, ela vem do que é o pecado. Mas ele diz aqui que o ataque sozinho não tem significado nenhum. Porque se o pecado é culpa, ele só vai ter significado se tiver a culpa do pecado. E o pecado com a culpa não tem significado nenhum se não servir para o ataque. O ataque e o pecado, eles se sustentam um no outro. Se tirar a ideia do pecado e a culpa, o ataque deixa de ter qualquer significado. E se tirar a ideia do ataque, a culpa e o pecado, que são um só,
também não tem mais significado, deixa de ser, deixa de existir. É o ataque e o pecado que é a culpa. Por que atacamos? Para projetar culpa. Por que projetamos culpa? Para atacar. Porque nós só vamos atacar se nós vermos um culpado. Nós precisamos projetar a culpa para atacar. Mas só atacamos se tivermos um culpado. Que nós não vamos atacar o inocente. E na inocência também não há ataque. Não tem mais desejo de atacar. Tudo que acontece de errado está fundamentado nessa situação que não é significativa, a não ser que você dê significado para o outro. A culpa em si não significa nada e o pecado em si não significa nada. E o ataque. Mas se você justificar o ataque por causa do pecado e a culpa, ambos passam a ter significado. E vice-versa. É uma reflexão muito interessante, né, para nós estarmos sempre atentos. Por que eu estou atacando? Por que eu estou vendo culpados? Não significa nada isso. Não serve para nada. O que não tem significado não serve para nada. Só nos prende nesse ciclo vicioso. Ficamos presos aí. E pensamos que se nós atacarmos outro, a culpa vai sair de nós. Vamos nos liberar da culpa e vamos ficar livres. E o que acontece é que nos prendemos mais ainda. O ataque faz com que Cristo seja teu inimigo e Deus junto com ele. Como podes deixar de ter medo com inimigos, entre aspas, inimigos, tais como esses? E como podes deixar de ter medo de ti mesmo, pois feriste a ti mesmo e fizeste do teu ser teu inimigo? E agora tens que acreditar que tu não és tu, mas algo alheio a ti mesmo. Alguma outra coisa, alguma coisa, a ser temida em vez de amada. Quem iria atacar qualquer coisa que percebesse como totalmente inocente? E quem, porque deseja atacar, pode deixar de pensar que tem que ser culpado para manter o desejo enquanto quer a inocência? Pois quem poderia ver o Filho de Deus como um ser inocente e desejar a sua morte? Cristo está diante de ti a cada vez que olhas para o teu irmão. Ele não foi embora porque os teus olhos estão fechados, mas o que há para ver quando buscas o teu Salvador, vendo-o através de olhos que não veem? Nós vimos no parágrafo anterior que o ataque e o pecado, que é a culpa, eles não têm significado. Não tem significado você atacar alguém que não tem culpa. Você tem que projetar a culpa, que esse é o pecado é que traz a culpa,
para poder atacar. E não há culpa e pecado se não houver ataque. Tanto a culpa não tem significado nenhum sem o pecado, tanto quanto o pecado não tem significado nenhum sem a culpa. Que tanto o pecado quanto a culpa, que só tem culpa se houver o pecado, tanto o ataque quanto a culpa não tem significado um sem o outro. Porque não tem significado o ataque se você não tiver um culpado. Você não vai atacar um inocente. E se não houver culpa e pecado, não faz sentido atacar. Tanto quanto a culpa não faz sentido sozinha, tanto quanto o ataque não faz sentido sozinho. Então, um se sustenta no outro e um justifica o outro. E isso é um ciclo do qual a gente não consegue sair. Por quê? Porque estamos sempre a projetar ataques para encontrar culpados. Estamos sempre a projetar culpa para justificar ataques. E não saímos disso. Qualquer coisa errada que aconteça tem que ter um culpado. Ataque e culpa se sustentam, se retroalimentam. Não há como, se você atacou o outro e projetou culpa no outro, você atacou a si mesmo e ao Filho de Deus. Logo, você atacou o Cristo e atacou o próprio Deus. Isso gera medo. Porque agora você arrumou dois inimigos. Porque você atacou o Filho de Deus. E o Filho de Deus é o cristão, é o Cristo. E Deus é muito poderoso. Se você ataca o seu filho, está na hora de começar a ficar com medo agora. E, inevitavelmente, isso é um resultado lógico. E é disso que temos medo. E como podes deixar de ter medo de ti mesmo? Pois feriste a ti mesmo e fizeste do teu ser maiúsculo teu inimigo. E agora tens que acreditar que tu não és tu, mas algo alheio a ti mesmo. Alguma outra coisa. Se eu ataquei o Filho de Deus, e a gente sabe que quando tudo que você faz para si mesmo, se for alegria, felicidade, amor que você estende, você faz isso para si mesmo. Se for ataque e projeção de culpa, também é para si mesmo. E se você fez isso e conseguiu arrumar dois inimigos, que é o Cristo e agora Deus, então você tem medo de Deus e medo de si mesmo. Então o que você faz? Não, esse não fui eu. Você está confundindo com outra pessoa, bem parecida comigo, mas não fui eu não, isso não sou eu. Você tem que se distanciar de si mesmo para negar que você tenha tais inimigos. E negar o medo. Você faz uma separação de si mesmo aqui. Você cria o personagem da negação. E diz que não foi. E
eu vi uma pessoa fazer um comentário hoje, que é assim: se uma pessoa comete um crime, ou ele procura um advogado, e se ele disser para o advogado, não, eu cometi o crime, o advogado primeiro vai dizer, não, você não cometeu. Não, você não cometeu crime algum. Você não foi você, não foi você, não foi você. Em última instância, que você nega, porque a função do advogado é livrar a vítima da culpa do que ele fez, embora isso não seja livramento, na verdade é negar. Em última instância diz, bom, tá bom, como vocês conseguiram provas conclusivas de que fui eu estou lembrando agora que fui eu, só que eu estava num estado de estresse, que eu estava fora de mim quando cometi isso. Estava sob intenso estresse, eu estava fora de mim, eu estava sob efeito de remédios, eu não sabia o que eu estava fazendo, foi outra pessoa que fez isso. Quando eu fiz isso, foi fora de mim. Fora de mim, quem é que estava dentro de você? Se você estava fora de si e alguém fez isso. É o que ele diz aqui. Você vai ter que sair de si mesmo para formular uma defesa da negação. E agora tens que acreditar que tu não és tu, mas algo alheio a ti mesmo, alguma outra coisa. Não era eu estava completamente fora de mim, eu não sei o que aconteceu. Eu acho que eu tomei um remédio e saí fora, estava sob efeito de intenso estresse, ou sei lá o quê. Alguma coisa a ser temida em vez de amada. Quem iria atacar qualquer coisa que percebesse como totalmente inocente? E quem, porque deseja atacar, pode deixar de pensar que tem que ser culpado para manter o desejo enquanto quer a inocência? Pois quem poderia ver o Filho de Deus como um ser inocente e desejar a sua morte? Cristo está diante de ti a cada vez que olhas para teu irmão. Ele não foi embora porque os teus olhos estão fechados, mas o que há para ver quando buscas o teu Salvador, vendo-o através de olhos que não veem? Isso é assim. O teu irmão não foi embora porque você fechou os olhos. Ele continua ali. Então não adianta fechar os olhos, que é a negação de que está vendo. E você tem que ver a inocência no teu irmão. Porque ele diz, quem pode amar o Filho de Deus e querer matá-lo? Vamos pegar o inverso. Se eu vejo uma notícia que projeta muita culpa em uma pessoa, que projeta que ele é culpado de uma maldade, disso, daquilo e daquele outro, e eu tiver vontade de atacá-lo, logo eu não estou vendo o meu irmão. Se eu tiver vontade que ele morra ou de matá-lo, eu não estou vendo o meu irmão. E o meu irmão, ele é a minha salvação. Porque é nele que eu vou encontrar a salvação. Mas e se estão projetando um monte de culpa?
nele. Não importa se ele é culpado ou não. Eu tenho que ver a inocência. Porque quem cometeu um erro precisa de ajuda ou de condenação? Precisa de ajuda. Você está ajudando ou está condenando também? Se você vê que aquele que cometeu um erro, e não tem maior ou menor, um erro é um erro. Se ele cometeu um erro, e você vê ele como um irmão que precisa de ajuda, e estende a ele a bênção e o amor de Deus, através de si, para a mente dele, você viu o irmão e viu a salvação. E com isso você encontra a sua própria salvação. Porque eu serei curado na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar. Uma pessoa que está sendo condenada não precisa de condenação. Precisa de ajuda. Porque se o ataque e a culpa não significam nada, se você separar a culpa do ataque, se você retirar a culpa e o pecado, o ataque perde o significado. Se você retirar o ataque, não tem mais por que ter culpa. E não existe mais pecado. Você pode retirar isso do seu irmão? Pode, porque quando você aprende a retirar do seu irmão, você aprende. E com certeza, eu serei curado na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar, surtiu resultado, porque você aprendeu a retirar a culpa e o pecado de si mesmo. Eu serei curado na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar. Porque tudo que eu dou ao outro, eu dou a mim mesmo. É possível que você veja o Filho de Deus e tenha desejo de matá-lo, ou de condená-lo, ou que ele sofra? Não, aí você não está vendo o Filho de Deus. E se você não está vendo no outro, como tudo que você faz ou dá é para si mesmo, você não está reconhecendo o Filho de Deus em si mesmo. Se eu não reconheço o Filho de Deus em mim mesmo, aí só me resta uma coisa: afastar-me de mim mesmo. E aí eu vou ter que dizer, eu estou fora de mim, eu não sei o que eu estou fazendo, acho que foi alguma coisa que eu tomei, que não me fez bem, eu estou com estresse. Essa pessoa é outra pessoa, não sou eu. Mas o que há para ver quando buscas o teu Salvador, com S maiúsculo, vendo o maiúsculo, através de olhos que não veem? Que olhos são esses que não veem? O que há para ver quando você busca o seu Salvador, através desses olhos que não veem? Eu estou buscando o meu Salvador. Por quê? Porque eu serei curado na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar. O meu Salvador, ele está em cada um. Deus colocou bilhões de salvadores para me auxiliar. Eu tenho que olhar para ele e ver o Salvador. E aqui a palavra está correta porque é salvador. Salva da dor e do sofrimento.
mas eu só serei curado da minha dor e do meu sofrimento, só serei salvo da dor, se eu reconhecer o Salvador do meu irmão. E eu só reconheço o meu irmão como Salvador se eu olhar para ele com os olhos que vêm além da percepção. Por isso ele diz, como você vai reconhecer o seu Salvador se você procura ele com olhos que não veem? Esses olhos que não veem são os olhos da percepção, que acreditam que veem porque percebem assim. Que a gente percebe, uma má pessoa, ele fez tanto mal, ele prejudicou tanto. Temos que aprender a ver o nosso irmão. E que se aquele que mais errou, não é o que mais precisa de ajuda. E menos de condenação. Eu não vou condenar. Eu vou estender a bênção. E isso é a minha própria cura. Porque tudo que eu dou, eu recebo. E serei curado assim como eu permitir que ele me ensine a curar. E é assim que eu aprendo a cura. Quem eu vou curar? A mim mesmo. Do que eu estou me curando? Da percepção, do pecado e da dor. E da culpa. E do ataque e do medo. Agora olha para algum personagem que você acha assim que ele é muito mal. Isso você vê com a percepção. Aquilo que você aceitou a respeito dele. Pode pegar um personagem histórico aí na história, pode pegar um recente, da história recente, ou alguém que você teve contato presente. E ver se você consegue vê-lo dessa forma, como o seu Salvador. Você não percebe nada nele, nem com esses olhos físicos que só percebem, que não veem, né? Ele como aquele que pode te salvar da dor. Mas aquele que é mau é o Salvador perfeito para nós. Porque é esse que nós temos que aprender a ver como irmão. E é esse que nós temos que ver como oportunidade de salvar-nos da nossa dor. E deixarmos de ter medo. E deixarmos de ter inimigos tão poderosos quanto Deus é. Não que Deus seja inimigo, mas quando nós cometemos ataque, nós passamos a perceber Deus como inimigo. E por isso passamos a ter medo de Deus. Que é uma consequência lógica, tudo é causa e efeito. Como efeito, você agora tem medo de Deus e tem medo de si mesmo, a ponto de se afastar de si próprio e negar a sua própria existência. E isso às vezes chega a um ponto tal que a pessoa tenta o suicídio para se livrar desse personagem que ele próprio fez em separado. Quero ficar só com a parte boa, a salva.
Não é Cristo que vês olhando assim. É o inimigo confundido com Cristo que contemplas. E o odeias porque não existe nenhum pecado nele para que vejas. Nem ouves o seu chamado lamentoso, imutável em conteúdo, qualquer que seja a forma na qual esse chamado é feito, para que te reúnas com ele e te unas a ele em inocência e paz. E, no entanto, por trás dos gritos sem sentido do ego, tal é o chamado que Deus deu a ele para que pudesses ouvir nele o chamado de Deus a ti e responder, devolvendo a Deus o que é de Deus. Não é Cristo que vês olhando assim. Olhando assim como? Com olhos que não veem. Você vê aquilo que não é. Você confunde Cristo com O inimigo. o inimigo. Faz uma confusão, porque você confunde o Cristo com o inimigo. Não é o Cristo que você vê na outra pessoa, olhando com os olhos que não vê. Pega aquele inimigo lá, aquele que para você parece um inimigo, que é o terrível, o abominável, que é aquele que é mau. Tá? É Cristo que você vê olhando para ele como abominável, mau e terrível? Não. Então você está confundindo Cristo com o inimigo, porque o Cristo está nele. É o inimigo confundido com Cristo que contemplas e odeias, porque não existe nenhum pecado nele para que vejas. Por que não tem nenhum pecado, apesar de tudo, não tem nenhum pecado neles para que vejas? Porque o Cristo é a impecabilidade. Ainda assim, você odeia ele, porque não tem um pecado para que você veja. Porque você está confundindo o Cristo com o inimigo. E o inimigo é inimigo porque representa o pecado, o medo, a culpa, o ataque. Por trás dos gritos sem significado do ego, Deus colocou o chamado para ti, de modo que vejas nele o teu Salvador. E reconhecendo ele como teu Salvador, você vê a inocência e vê o Filho de Deus e devolve o Filho de Deus a Deus. Uns exercícios bem intensos aqui, não é? Porque nós vamos exercitar desfazer o inimigo olhando além do inimigo. Porque além dos gritos insanos e sem significado do ego, que é o que nós percebemos, confundimos com o inimigo, está o chamado de Deus para ti. Para que reconheças nele o chamado de Deus e retornes a Deus, devolvendo assim a Deus o que lhe pertence. Obrigada, Jorge. Você consegue destrinchar o que a gente não entende, a gente acaba entendendo. Eu também. Eu também acabo entendendo, porque realmente essa linguagem ela é bem difícil de entender. Porque como é que vai explicar uma coisa que para nós é tipo o navio
dos portugueses quando os índios viram os portugueses pela primeira vez. Nós não temos ainda um parâmetro para isso, não tínhamos. Conhecem essa história, né? Que os índios perguntaram aos portugueses como vocês vieram. E os portugueses mostravam lá no mar o navio, Caravela. a caravela, né? E eles não enxergavam. Não tem nada lá, eles diziam. Porque eles nunca tinham visto aquilo, eles não conseguiam ver. Por isso que é difícil de nós mudarmos a nossa crença, a nossa compreensão a respeito das coisas. Porque nós nunca paramos para pensar dessa maneira. Mas se parar para pensar, a gente não volta mais para a crença anterior, porque vê que ela não serve, não tem fundamento, não tem significado. E isso é que é a mudança na nossa mente. E é assim que nós vamos aprender a curar a mente e alcançar a nossa salvação. O melhor, né, Jorge, é que tem lógica. Se fosse alguma coisa que a gente não compreendesse, era difícil, mas no fundo a gente vê que tem lógica. O que não tem lógica para mim não serve também. Tem que ter lógica, tem que fazer sentido. E eu sempre me fundamentei nisso. Se não tiver uma lógica, se não tiver sentido, para mim não serve. E nós vemos tantas coisas que as pessoas dizem, o que colocam em livros, em documentários, que você vai olhar, não tem lógica nenhuma. Aquilo não tem fundamento para uma coisa que é totalmente ilógica, inconsistente. Mas o que acontece? As pessoas querem dar significado para as coisas. E você vê que desde nossa chegada aqui, toda a nossa atividade é dar significado para todas as coisas. Que significado tem a cor azul, que significado tem um sapatinho, que significado tem um pedacinho de pano, que significado tem uma coisa pendurada, que significado, tudo tem que ter um significado. Para que serve isso, qual o significado, e tudo tem um nome. E a cada nome, quantos milhares ou milhões de nomes eu tenho gravado. Porque cada coisa que tu me apresenta, eu vou dizer o que é. Tu me apresenta uma fruta, eu digo, isso é abacate. Isso é mamão. Isso é banana. E qual o significado de cada coisa? E qual a cor? E qual o som que faz quando cai no chão? E o gosto que tem? E a forma? Nós colocamos os 5 sentidos, e cada coisa que nós percebemos, nós temos que aplicar os 5 sentidos nela, o nome e o significado. Pega uma fruta, você vai ver a forma, que é visual, você vai ver o som que faz quando cai no chão. Então eu sei qual é a diferença de um prato que cai no chão e de um abacate. Pergunta o que cai no chão, foi um prato ou um abacate? Pelo som eu vou saber se é um prato ou um abacate. É visão, audição. Agora o tato. Eu sei a diferença só de pegar entre um pedaço de madeira e um abacate. Eu sei o cheiro de um abacate. Eu sei diferenciar. Se você disser, isso aqui é o quê? Pelo cheiro eu digo. E o gosto? Pelo gosto eu sei o que é também. Isso aqui está me parecendo tal coisa. Uma única coisa
nós temos que dar 5 descrições. E aí vai mais, né? Na descrição, cada descrição tem subitens, é cor, é textura, é isso, é aquilo, é não sei mais o que, e por aí. Isso vai longe. E você tem... por isso que, desde o comecinho dos exercícios, que o livro nos faz tirar todos esses significados para a gente poder entender o livro, né? Isso! Porque enquanto eu tiver com todos esses significados guardados, não tem espaço. E eu normalmente fico com os braços assim, ó, quando estou sentado, conversando. E ela sempre me diz, você tem a mente limpa, né, Jorge? Eu digo, olha, é o meu maior esforço, limpar a mente, né, o tempo todo. Por quê? Porque essa posição de ficar com os braços que não é bem cruzados, é dessa forma, a gente faz para limpar a mente. Digo, então eu estou no caminho certo. Sem saber, estou no caminho certo. E esse trabalho de retirar o significado das coisas, porque eu é que dou o significado. E agora depois vem assim, todo o significado que você dá para as coisas é compartilhado. Claro. Ou sou só eu que acho que o abacate tem tal textura, tem um caroço no meio, qual é o gosto que tem, e o paladar, o cheiro, o tato, tudo. Não, isso é compartilhado. E qual é a lição de hoje? Eu estou determinada a ver. Mas para conseguir ver, você tem que fazer os exercícios, tem que ter feito os exercícios anteriores, que é o quê? Ter limpado a mente de tudo que tem no passado, de tudo que está para trás, de todo o significado de todas as coisas que você deu. Porque senão você vai continuar olhando com os olhos que não veem. Então, se eu estou determinado a ver, o que é que eu tenho que ver? No meu irmão, o meu Salvador. E não o meu inimigo. A impecabilidade é a ausência do ataque, do desejo do ataque. Por mais que a pessoa tenha, segundo dizem, feito maldades, eu não posso ter nenhum desejo de ataque. Porque a maldade é um ataque, o ataque é a maldade. Ele atacou. Essa é a maldade. E se eu tenho desejo de ataque, ao invés de eu estar levando a ele, vendo ele como o Filho perfeito de Deus, eu estou vendo a mim mesmo e a ele como o Filho imperfeito, aquele que ataca. Tudo que eu dou a mim mesmo. Então, se eu dou a ele o desejo de atacar, eu estou dando isso a mim mesmo. Se eu dou a ele o desejo de curar, eu encontrei nele o Salvador. E eu estou dando isso a mim mesmo, porque lembrem, a cura acontece para mim na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar. Aí ele vai botar a pessoa lá na minha frente e vai dizer, vê se você já consegue. Com esse você consegue? Não, com esse ainda não. Então, volta daqui a uma semana. E vai se repetindo, e vai se repetindo. Lembram do filme da marmota? É isso. Enquanto você não conseguir, nós vamos ficar aqui repetindo ciclos. Vai ser Natal, Ano Novo, Carnaval,
Quaresma, Sexta-feira Santa da Ressurreição, Páscoa da Ressurreição. E aí nós vamos ver se nós ressuscitamos ou se continuamos mortos. Se continuamos mortos, precisamos o quê? Nascer de novo. Então, no Natal a gente nasce novamente em Cristo. Aí a gente faz todo o nosso propósito. Não, esse ano eu vou me curar. Agora vai. E se a gente não cometer os mesmos erros, cai no carnaval, se deixa levar pelo samba. Isso é simbólico, tá? Não é que o carnaval seja ruim. Eu gosto muito do carnaval. Tá? Mas aí a pessoa se deixa levar por os equívocos que contém o mundo. Nesse sentido, o carnaval. E aí a quaresma da purificação para poder ressuscitar depois de 40 dias. Na Sexta-feira Santa, a gente crucifica o nosso passado e ressuscitamos na luz do domingo de Páscoa. Pregamos na cruz os corpos e a ideia dos corpos e tudo que tem relação aos corpos físicos e ressuscitamos na luz na Páscoa. E aí vamos ver quanto tempo dura a ressurreição. Se é que ressuscitamos mesmo. Estamos iniciando um ano, é um ciclo, novamente, aonde nós agora vamos ter outra chave para a nossa cura. Vê se desse jeito você consegue. Vamos exercitar. Vamos olhar para aquilo que nos parece o inimigo, que nós estamos confundindo com o inimigo. Estamos confundindo Cristo com o inimigo. O irmão é o Cristo e nós confundimos ele com o inimigo. Isso não é ver. Você não vai conseguir encontrar o teu Salvador aí, olhando com os olhos que não veem nada. Tem que olhar com os olhos do céu, com os olhos do Espírito. Isso é ver. Portanto, o exercício de hoje, eu estou determinado a ver. Ver o quê? Ver o outro como filho de Deus e meu irmão. Apesar de tudo que está colado nele, que diz que ele não é. Por trás de toda essa gritaria do ego, que diz que ele não é, e que está cheio de etiqueta dizendo todos os males que estão colados nele, está o chamado de Deus para ti. Para ti. Tem nada a ver com ele. É o chamado de Deus para mim que está ali, para a minha salvação. O Filho de Deus te pede apenas isto. 2 pontos. Que tu lhe devolvas o que é devido a ele, para que possas compartilhá-lo com ele. Sozinho, nenhum dos dois o tem. Assim, não pode deixar de permanecer sendo inútil para ambos. Juntos, isso dará igualmente a cada um força para salvar o outro e salvar a si mesmo junto com o outro. Perdoado por ti, o teu Salvador te oferece a salvação. Condenado por ti, ele te oferece a morte. Em cada um apenas vês o reflexo do que escolhe que ele seja para ti. Se te decides contra a função que lhe é própria, a única que ele tem na verdade, estás privando-o de toda a alegria que ele teria achado se cumprisse o papel que Deus lhe deu.
Mas não penses que o céu fica perdido apenas para ele. Nem é possível recuperares o céu, a não ser que o caminho seja mostrado a ele através de ti, para que possas achá-lo caminhando ao seu lado. Simples assim. Então, estendo-vos as bênçãos e o amor de Deus através de mim para vossas mentes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que possamos compartilhar a alegria do reino do céu e ver no irmão a nossa salvação. E eu estou aqui só para ser verdadeiramente Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar.